Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula com vídeo. Nessa aula aqui separei um texto do livro Alice no País das Maravilhas, que em inglês o texto original é chamado Alice's Adventures in Wonderland, que traduzindo ao pé da letra seria As Aventuras da Alice no País das Maravilhas. No português o nome é um pouco mais simplificado. Bom, vamos lá então. Chapter 1, Down the Rabbit Hole. Capítulo 1, Pela Toca do Coelho. Aqui nós temos essa palavra composta, rabbit hole, né, onde hole seria a palavra para buraco e o rabbit é o coelho. Então essa palavra é traduzida como a toca do coelho. Down, ali no começo, seria uma palavra que dá, né, a direção. Ela vem depois de um verbo, poderia ser utilizado go down, como ir para baixo, fall down, né, cair. Né, o down ele dá aquela direção que você está indo pela toca do coelho, num sentido para baixo. Aqui no caso, no inglês eles omitiram então o verbo, né? Então podemos traduzir algo como pela toca do coelho, nesse sentido que você está indo para baixo, como se estivesse caindo, descendo pela toca do coelho, do mundo real para o País das Maravilhas, ali no mundo que a Alice vai visitar nessa história. Então, começando ali o texto, Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Então, Alice estava começando a ficar muito cansada de sentar ali perto, próximo da sua irmã, no banco e de não ter nada para fazer. Então, aqui nós temos alguns pontinhos interessantes, né? To get tired of, e aí um verbo. A gente vê aqui que o verbo sitting, o verbo sentar, ele aparece com o ing, porque ele está seguindo essa expressão após uma preposição of. Então, quando temos essa estrutura aqui, que temos uma preposição, que ela é chamada pelo verbo anterior, tired, aquilo get, tired of alguma coisa, né, um outro verbo, esse verbo ele aparece com o ing, seria ali o gerúndio, mas na tradução para o português ela traduziria como estar muito cansada de sentar, ou de estar sentada, né, nesse sentido. Sitting by her sister, então sitting, to sit by someone, sit by, né, alguém, alguma pessoa, ele seria sentar ao lado, sentar próximo. Essa preposição by assume esse sentido nesse contexto. Então, sentar ao lado da sua irmã no banco e de não ter nada para fazer. Aqui a gente tem essa estrutura no inglês que eles não falam como a gente no português, né? A gente fala não ter nada para fazer. No português a gente acaba usando uma dupla negação, que se formos parar para pensar, né, acaba uma negação da negação, seria uma afirmação, acaba sendo uma estrutura mais complexa até no português do que no inglês. Eles simplesmente usam o verbo having nothing to do. Então seria ter nada para fazer, significa que ela realmente não tem nada para fazer traduzindo no português. E novamente nós temos ali get tired of sitting, e aí seria get tired of having nothing to do. Então a gente tem o of de novo ali aparecendo, e o verbo have ali aparecendo com o ing novamente, como sitting logo ali anteriormente. Seguindo então, once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. Então, por uma vez ou duas, ela deu uma olhada, uma espiada no livro que a sua irmã estava lendo, mas ele não tinha nenhuma figura, nenhuma gravura, imagem ou conversações, diálogos, né, nele. Então esse verbo to peep seria espiar, dar uma olhadinha, assim traduzindo para o português. And what is the use of a book? Thought Alice, without pictures or conversations. Né? E qual é o uso de um livro? Né? Para que serve um livro? Thought Alice, pensou Alice. Ali nós temos o thought sendo o passado do verbo think, pensar. Without pictures or conversations. Então, né, para que serve um livro se não tem
figuras ou conversações ou diálogos. So, she was considering in her own mind. Então, ela estava considerando na sua própria mente, né? Estava pensando ali consigo mesma. As well as she could, tão bem quanto ela pôde. For the hot day made her feel very sleepy and stupid. Né? Pois, esse for aqui assume o significado de pois, né? Devido ao fato de que o dia quente estava fazendo sentir muito sonolenta, né? Sentindo ali cansada com o calor, and stupid, e estúpida, não no sentido estúpida, mas no sentido de que com calor ela fica ali meio molenga, ali meio pensamento e as ações um pouco mais lenta. Então essa palavra estúpida adquire esse sentido, não necessariamente o sentido de estúpido. Então ali, essa seria um parênteses, né? Na verdade, se pegarmos a frase, pulando o parênteses, poderia começar ali. So she was considering in her own mind. Né? Então ela estava considerando na sua própria mente, estava considerando, pensando consigo mesma. Whether the pleasure of making a daisy chain, né? Whether se, né? O prazer ou a satisfação de fazer uma daisy chain. Aqui nós temos essa estrutura. Daisy é a flor margarida. Então, é como a flor margarida é traduzida no inglês. Chain seria para corrente, né? Uma palavra usada, traduzida normalmente para corrente. No caso, esse sentido, a daisy chain seria uma guirlanda de margaridas, né? Você vai fazer uma corrente de flores de margarida, ali um trabalho artesanal. Então, ela estava considerando, né, se a satisfação de fazer, e aqui nós temos of, making, de novo a estrutura of, aquela preposição, making, o verbo make, no ing ali, aparecendo, né? Se isso would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, né? Se would be seria worth the trouble, worth no sentido de valer, né? Se valeria a pena, então would be worth seria se valeria a pena. The trouble, o trabalho of getting up and picking the daisies. O trabalho de levantar e pegar ali, coletar as margaridas. Novamente, nós sempre temos essas estruturas. Of, getting and picking. Então, os verbos getting, to get and to pick. Getting, picking recebem aqui o ing novamente, por estarem seguindo essa estrutura, tendo of ali anteriormente. The trouble of, preposição de novo, essa estrutura que a gente já mencionou. When suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. É quando, de repente, né, suddenly é o advérbio de repente. Sudden, sem o ly seria o adjetivo, né, como repentino. Suddenly, coloca o ly, vira o advérbio repentinamente ou de repente. Um coelho branco com olhos rosa, olhos rosados, passou correndo por ela, né? Run close by her, seria correu perto dela, então passou ali correndo por perto dela. Aí, então a foto do coelho bem diferente. Seguindo então no texto, there was nothing so very remarkable in that. Então não tinha nada tão notável naquilo. Aqui a gente vê essa estrutura so, very, ele está até destacado em itálico aqui, porque as duas palavras são usadas para intensificar, então ela seria um erro gramatical ter essas repetições, mas seria uma liberdade poética que o autor usou ali para realmente não tinha algo de tão realmente notável naquilo, né, para intensificar mais ainda essas características mencionadas. Novamente, there was nothing, então não tinha nada. No português a gente faz a dupla negação, aqui de novo, there was, né, tinha nada, nothing, nada. Em inglês, somente o nothing seria a palavra negativa aqui na estrutura. Nor did Alice think it so very much out of the way.
Então, nor seria nem, né? Quando você tem uma estrutura negativa antes, você fala uma coisa negativa, nem outra coisa negativa também. Então, o nor, aí significando nem em português. Did Alice think, né? A Alice pensou. Think it so very much out. Então, de novo, nós temos o so very much para intensificar realmente ali. To think out, né? Então, seria pensar em. Think out seria pensar em algo. Of the way to hear, né? Pensar na forma de ouvir, que ela ouviu o coelho dizer para si mesmo. The rabbit say to itself. Então, voltando aqui na estrutura, não tinha nada tão notável naquilo, nem a Alice pensou muito, né, na forma que ela ouviu o coelho dizer para si mesmo. Itself refere ao si mesmo do coelho, então nós vemos aqui que eles estão usando o it, que pode ser usado tanto para objetos como para animais. Ele está usando o it aqui para se referir ao coelho e seria himself, herself, né, usado para ele ou ela. Aqui no coelho está utilizando o itself. Então a forma com que o coelho disse para si mesmo. Oh dear, I shall be late. Esse oh dear pode ser traduzido como ó céus, né? Uma expressão ali, oh meu Deus, ó céus. I shall be late. Shall significa dever, no sentido de eu devo me atrasar, no sentido de que eu provavelmente vá me atrasar. Pode ser traduzida essa frase também. Eu vou me atrasar, I shall be late. When she thought it over afterwards, então quando ela thought, passado de think, aparecendo novamente, thought it over, to think something, over, então to think over alguma coisa, seria pensar sobre, então como quando ela pensou sobre isso, né, sobre essa situação, afterwards, né, depois, no momento depois, it occurred to her that she ought to have wondered at this. Então, ocorreu a ela, veio à mente dela que ela ought to have wondered at this, que ela deve, ought to, no sentido de dever, deveria, né? Have wonder, deveria ter se perguntado. To have wonder seria se perguntar, ter se perguntado at this, então ter se perguntado a respeito disso. But at the time it all seemed quite natural, né? Mas naquele momento parece tudo, né? It all, tudo aquilo, seemed quite natural. To seem é parecer. Seem quite natural, pareceu muito natural. Esse quite significa muito. A gente vê aqui, quite é um advérbio, então pode ser traduzido aqui como very, pode ser usado também no inglês, né? Substituído por very, really, no sentido de intensificar, diferente da palavra quiet, que no inglês, né, diferente que quiet and quiet, que teria o e antes do t, significa quieto, quiet, pronúncia diferente, escrita diferente, detalhezinho mínimo ali, significa muito. But when the rabbit actually took a watch out of its waistcoat pocket, mas quando o coelho actually pode significar atualmente, porém pode significar também de fato. Então, quando o coelho de fato took a watch, né, out of its waistcoat pocket. To take, took passado de take, então quando ele pegou o watch, watch é o relógio. Take out, né, pegar, no sentido de algo que está dentro de algum lugar, trazer para fora. Então pegou de dentro do bolso e trouxe para fora para olhar. To take a watch out of its waistcoat pocket. Pegou um relógio do seu pocket, bolso, waistcoat é o colete, então ele está usando um colete, então o bolso do seu colete, então ali a palavra composta, né, waistcoat, seria o atributo do pocket, que é o bolso, então seria
Que bolso? O waistcoat pocket. Então seria o bolso do colete. And looked at it, né? E olhou para ele, o relógio. And then hurried on. E então, to hurry on, né? Se apressar, então se apressou. Alice started to her feet. Então a Alice se pôs de pé, se levantou, né? Ela estava ali sentada no banco, cansada. To start to your own feet seria se levantar, se pôr de pé. For it flashed across her mind, né? Já que, né, uma vez que, pois, flashed, então deu um flash, né, pela sua mente, que that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket, né? Então, deu um flash, né, passou rapidamente ali pela mente da Alice, que ela had never before, né? Ela nunca tinha visto antes um coelho with either, né, com sequer, either significa sequer, a waistcoat pocket, né, um bolso de colete, no caso, muito menos com um colete, e com um colete com um bolso, or a watch to take out of it, né, ou um relógio para tirá-lo do colete, né, de ele, né, of it, dele, do colete. And burning with curiosity, né, e queimando, né, e ardendo de curiosidade, she ran across the field after it. Ela correu através do campo, né, atrás dele, né, atrás do coelho. It se referindo ao coelho ali novamente. And fortunately, né, infelizmente, was just in time to see it pop down a large rabbit hole under the hedge. Então ela estava, né, just in time, então ela chegou bem a tempo to see it, de vê-lo pop down, pop no sentido ali de pular, né, como a palavra pipoca em inglês é popcorn, seria o milho que pula ali quando estoura, o pop no sentido de pular ali, pop down, ele pulou dentro ali para baixo, por isso down no sentido de para baixo. Aí nós temos o down a large rabbit hole, se pegarmos o título do capítulo, down the rabbit hole, aí nós temos o verbo, que poderia estar sendo usado, pop down the rabbit hole, né? Então, vê-lo pular, né, por sentido para baixo, por um grande buraco ali no sentido que a toca do coelho, né? Rabbit hole seria a toca do coelho. Under the hedge, sob a cerca. Esse hedge seria uma cerca de plantas, arbustos, né, ou ramos secos, uma cerca meio que improvisada ali que estava escondendo essa toca do coelho. In another moment, down went Alice after it. Então, no momento seguinte, né, logo após o coelho pular, down went Alice after it. Então, para baixo foi a Alice atrás dele. Temos uma inversão da estrutura, da ordem lógica da frase em inglês, no sentido de tornar ali um pouco mais literária essa estrutura. Então, a estrutura normal seria Alice went down after it. Então, a Alice, né, foi para baixo, ela pulou, desceu atrás dele. Porém, feita a inversão, soa um pouco mais literário, muda um pouco, né, a estrutura ali. Down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again, né? Nunca, nem por uma vez, once, uma vez, considering how, considerando how in the world, né, como no mundo, né, de que forma she was to get out again, de que forma ela atuaria, agiria, faria para get out, sair de lá, again, novamente. The rabbit hole went straight on like a tunnel for some way. Então, a toca do coelho went straight on, went passado de go, então went to go straight on, went straight on, ela ia, seguia reto, né? Like a tunnel, como um túnel, for some way, né? De alguma forma, como uma certa
forma de um túnel. And then dip suddenly down. Então, mergulhava repentinamente. To dip down seria mergulhar, né, no sentido de mudar a direção abruptamente para baixo. So suddenly that Alice had not a moment to think about stopping. Tão repentinamente que Alice não teve um momento sequer para pensar, né, em parar. About aqui seria uma preposição. Então, novamente, a gente tem essa estrutura, a preposição. O verbo que segue ela aparece com o ing. Think about stopping, pensar, né, em parar. Herself, before she found herself falling down a very deep well. Então, não teve nenhum momento ali para pensar em parar a si mesma ali. Antes que ela se encontrou, found, passado de find, ela se encontrou ali caindo, né? Falling down a very deep well, caindo por um poço muito profundo. Well, palavra que significa poço. Either the well was very deep, então o poço de alguma forma era muito profundo, or she fell very slowly, né? Ou ela caiu muito lentamente. Então, quando nós temos aqui essa estrutura, que tem duas possibilidades, quando a gente apresenta a primeira, a gente pode colocar essa palavra either, para mostrar que você está iniciando uma possibilidade e, posteriormente, você vai mostrar a segunda. Então, você tem either, primeira possibilidade, or, segunda possibilidade. Então, ou o poço era muito profundo, ou ela caiu muito lentamente. For she had plenty of time as she went down to look about her. Pois ela tinha muito tempo, plenty no sentido de muito ali, né? Plenty of something seria muito daquela coisa. As she went down to look about her. Já que ao momento que ela went down, né, ela caía, né, ia para baixo ali, ela teve tempo para olhar, né, ao seu redor ali, né? And to wonder what was going to happen next. E imaginar, pensar ali, né? Considerar, se perguntar o que, né, aconteceria, o que aconteceria novamente. To happen, acontecer. Em seguida ali, né? O next seria o próximo, né? Logo em seguida, novamente, o próximo passo que aconteceria. First, she tried to look down and make out what she was coming to. Então, make out aqui significaria compreender. Então, primeiro, ela tentou olhar para baixo e compreender what she was coming to. Então, ao que ela estava vindo no caso, né? Então, she was coming to something. She was coming to what she was coming to. Nessa estrutura a gente traz o what para o começo da frase para jogar essa ideia de questionamento e o to, preposição, fica aqui no final. Então, né, ela estava tentando ali compreender, né, ao que ela estava vindo, né, o que ela estava se metendo ali. But it was too dark to see anything. Mas estava muito escuro para que ela pudesse ver qualquer coisa. Then she looked at the sides of the well. Então, ela olhou para os lados do poço and noticed that they were filled with cupboards and bookshelves. Ela notou, ela percebeu que eles estavam cheios, né? To fill, o verbo encher. To be filled, sentido de estar cheio. With cupboards and bookshelves. Com cupboard seria guarda-louça and bookshelves seriam estantes de livros. Shelves pode ser usado para prateleiras ou estantes, ali seriam as estantes de livros. Here and there, she saw maps and pictures hung upon pegs. Então aqui e ali, ela viu mapas e imagens, né, figuras
hung upon pegs, seriam pendurados em ganchos. To hang é o verbo pendurar, hung upon pegs, pendurados em ganchos. She took down a jar from one of the shelves as she passed. Então ela pegou ali uma jarra de uma das estantes, né? No momento em que ela passou. It was labeled orange marmalade. Estava rotulada marmelada de laranja. Então, label, só label seria rótulo. To be labeled, estar, ser rotulado. Então, estava rotulado marmelada de laranja. But to her great disappointment, it was empty. Mas para sua grande frustração, estava vazio. She did not like to drop the jar for fear of killing somebody underneath. Então ela não quis, né? Ela não gostou aqui, no sentido de que ela não achou interessante a ideia de jogar, deixar cair a jarra por medo de acabar matando alguém ali lá por baixo, já que ela estava caindo, ela não sabia quem poderia estar lá embaixo. So, managed to put it into one of the cupboards as she fell past it. Então, ela, to manage, seria você dar um jeito, né? To manage pode significar gerenciar ou manejar, dar um jeito de fazer algo. Então, ela deu um jeito de put it into one of the cupboards, de colocá-lo, aquela jarra, aquele pote, né, vazio, em um dos guarda-louças, as she fell past it, né, no momento que ela estava caindo, passando por ele. Well, thought Alice to herself, after such a fall as this, I shall think nothing of tumbling downstairs. Então, bem, pensou Alice consigo mesma. Depois, after such a fall as this, então, depois de uma queda e tanto como essa, I shall think nothing of tumbling downstairs. Eu, não devo nunca mais pensar em tropeçar nas escadas. How brave they will all think me at home, né? Quão corajosos eles vão pensar de mim em casa. Why I wouldn't say anything about it, even if I fell off the top of the house. Porque eu wouldn't say, eu não falaria anything about it, eu não falaria qualquer coisa sobre isso, mesmo se eu caísse do topo da casa, né? Se eu caísse do telhado, which was very likely true, o que seria muito verdade. Down, 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 então para baixo, para baixo, para baixo, né? Caindo, caindo, caindo. Would the fall never come to an end? A queda nunca teria um fim? I wonder how many miles I've fallen by this time, né? Imagino por quantas milhas, né? Por que distância eu tenha caído nesse tempo, né? She said aloud, então ela falou em voz alta. Então, to say something aloud, to say aloud, falar em voz alta. I must be getting somewhere near the center of the earth. Eu devo estar chegando aqui, né? To get somewhere, chegar em algum lugar. Deve estar chegando em algum lugar próximo ao centro da Terra. Let me see, deixe-me ver. That would be 4,000 miles down, né? Isso seria 4.000 milhas para baixo. I think, né? Eu acho, imagino. For, you see, Alice had learned several things of this sort in her lessons in the schoolroom, né? Pois, veja você, Alice tinha aprendido, had learned, ali o learned, o particípio passado do verbo to learn. Several things of this sort, então muitas coisas, né, várias coisas desse tipo,
né, nas suas lições na sala de aula, in the schoolroom, and thought this was not a very good opportunity for showing off her knowledge, né, e pensou que essa não era uma boa, grande oportunidade para ficar mostrando ali seu conhecimento, as there was no one to listen to her, né, já que não tinha, there was no one, não tinha ninguém. Novamente, ele tinha ninguém, traduzindo no inglês, né? Não tinha ninguém em português, para ouvi-la, né? Para ouvir o que ela estava falando ali. Still, it was good practice to say it over, né? Mas mesmo assim, é uma boa prática ela acabar falando sobre isso, né? Falando ali em voz alta, expondo o seu conhecimento, praticando aquilo que ela havia aprendido. Um parênteses aí, um comentário, e volta para Alice falando consigo mesmo. Yes, that's about the right distance. Sim, essa é por perto provavelmente aí a distância correta. But then I wonder what latitude and longitude I've got to. Né? Mas eu imagino em qual latitude ou longitude eu devo ter chego aqui. Alice had not the slightest idea what latitude was or longitude either. Então, a Alice não tinha sequer ali a menor ideia, né? Slightest, mais leve, a menor ideia, a mais superficial possível, o que era latitude ou longitude sequer. But she thought they were nice, grand words to say, né? Mas ela pensou que elas eram grandes palavras ali, interessantes, né, para se dizer. Presently, she began again. Então, logo, ela começou novamente. I wonder if I shall fall, né? Imagino se eu deva cair, né? Que eu esteja caindo aqui. Right through the earth, que eu caia bem através da terra. How funny it will seem to come out among the people that walk with their heads downwards, né? Quão engraçado, né? Seria, pareceria, né? Cair ali, né? Aparecer de repente entre as pessoas que caminham com as cabeças para baixo, de cima para baixo, né? De ponta cabeça, imaginando ali que ela está do outro lado da Terra. Ela pensa que poderia estar caindo, cruzando toda essa Terra e aparecer do outro lado do globo. The antipathies, I think. Antipathies, os antipáticos, eu acho. She was rather glad there was no one listening. Então ela estava realmente bem satisfeita, né, feliz nesse momento que não tinha, there was no one, não tinha ninguém ouvindo desta vez, this time, as it didn't sound at all the right word, né, já que visto que não soou, né, não pareceu de forma alguma, at all, de forma alguma aqui, the right word, a palavra correta. But I shall have to ask them what the name of the country is, you know. Mas eu devo ter que perguntá-los, né, qual é o nome do país, né, você sabe. Please, ma'am, is this New Zealand or Australia, né? Por favor, madame, essa é a Nova Zelândia ou Austrália? And she tried to curtsy as she spoke. Curtsy significa reverenciar, então ela tentou fazer aquela reverência formal, bem da ações de nobreza europeia, tradicional, enquanto ela falava ali, as she spoke. Fancy, curtsying as you're falling through the air, né? Fancy, né? Significa pomposo, né? Algo bem pomposo de se fazer, né? Reverenciando enquanto você está caindo pelo ar. Do you think you could manage it? Então, você acha que você daria conta disso? And what an ignorant little girl she would think me for asking. Né? Alice falando, então, o que a tal madame daquele país pensaria sobre ela. E
Que garota pequena e ignorante, ela vai me achar por perguntar. No, it will never do to ask. Não vai dar para perguntar. Perhaps I shall see it written up somewhere. Então, perhaps, né, significa talvez, né, I shall see, eu deva ver, I shall see it, deva vê-lo, né, falando ali do nome do país. Written up somewhere, então escrito ali em algum lugar. O up, o sentido de acima, né, porque acima provavelmente ela veria numa placa, alguma informação colocada mais acima, né, um cartaz, alguma coisa, então escrito ali numa posição mais acima, em algum lugar que ela pudesse ver. Então, written up somewhere. Bom, na aula de hoje nós ficamos por aqui então. Já temos aí bastante conteúdo que você pode ver, pausar, voltar e rever. E para qualquer dúvida, é só entrar em contato lá no chat no iTalk. E na próxima aula nós continuamos com o texto. Muito obrigado e até a próxima.